Vamos analisar fisicamente o que ocorre com uma barra condutora que se desloca em um campo magnético. A gente vai ver que ele se transforma em algo parecido com uma pilha ou bateria, uma fonte de força eletromotriz. Só que uma fonte de força eletromotriz que a gente chama de força eletromotriz de movimento. E dessa forma, quando a gente pega essa barra e liga ela a um circuito, no circuito fechado a gente vai ter uma corrente devido a esse movimento da barra no campo magnético. E a gente diz que é uma corrente induzida. Vamos lá. Vamos ver o que acontece quando a gente move uma barra condutora perpendicular a um campo magnético estático, um campo magnético constante. Aqui, como está no desenho, a barra está paralela ao eixo Y. A gente tem um campo magnético perpendicular a ela, ao longo de Z, e ela se desloca ao longo do X. Vamos analisar o que acontece segundo um observador no sistema S e no sistema S'. Bom, no sistema S, que é o sistema onde a gente veria a barra se deslocando com uma velocidade v, a gente teria isso aqui num instante qualquer. Agora, como a barra está se movendo, os elétrons no seu interior eles vão estar com uma velocidade v. Dessa forma, os elétrons da barra eles vão sofrer a ação de uma força associada ao campo magnético, um F igual a menos EV vetor B, que aqui no desenho dá para ver que ele vai apontar para cima. E essa força leva as cargas negativas para a parte de cima, deixando uma correspondente carga positiva na parte de baixo. Agora, vai existir um campo elétrico devido a essas cargas que estão se deslocando, um campo elétrico conservativo. Essa força F que é igual a menos EQ, sendo esse campo EQ o campo estabelecido pelo acúmulo de cargas na superfície da barra. E gradativamente mais cargas vão se acumulando na superfície do corpo. Esse campo elétrico, devido às cargas, vai aumentando até que essas forças se igualam e atingem um equilíbrio. E daí em diante para esse processo de separação de cargas. Então isso aqui que está no desenho é tudo o que acontece antes desse instante de equilíbrio, antes de um tempo t de equilíbrio. A partir desse instante de equilíbrio, a gente vai passar a ter isso aqui. A gente tem o campo elétrico EQ no interior da barra, que é devido a essas cargas que estão na superfície, e fora da barra, na região externa, vai existir um campo elétrico devido a essas cargas positivas e negativas, uma sobreposição do E+, com E-, uma soma vetorial em cada ponto. Se fosse desenhar aqui, seria aquele desenho convencional de linhas de campo. A gente não vai fazer isso para simplificar, e não interessa muito esse campo externo para o que estamos tratando aqui. Agora vamos ver o que um observador no sistema S', o que ele vai ver. A primeira coisa, como ele está se deslocando com a barra vai estar parada. O desenho para um instante arbitrário seria isso aqui. Vai existir o campo magnético, B', que é o mesmo campo que a gente tinha lá no sistema S, porque a gente está trabalhando em baixa velocidade. Mas agora, em toda essa região onde a gente tem um campo magnético, vai existir também um campo elétrico, que é dado por V vetor B nesse limite de baixa velocidade. Esse campo vai atuar sobre o elétron, então a gente vai ter uma força F' igual a menos EV vetor B. E no desenho aqui ele apontaria então para cima. E portanto a gente vai ter a mesma separação de cargas que a gente tinha visto no sistema S. E de novo, essa separação de cargas gera um campo elétrico E', que vai atuar no elétron no sentido oposto à força associada ao campo E'. E como elas têm sentidos opostos, enquanto a força que aponta para cima for maior, o processo de transferência de cargas vai continuar existindo, até que naturalmente tem tanta carga que essas duas forças se tornam iguais e o processo encerra. E esse instante é o instante de equilíbrio, quando as forças vão ter a mesma intensidade. Então esse cenário do desenho aqui seria para um instante antes do equilíbrio, um t menor que um t de equilíbrio. E tem uma coisa aqui, a velocidade de deslocamento ela é baixa, então a contração de Lorentz vai ser desprezível e as cargas vão estar distribuídas exatamente da mesma forma que a gente tinha no sistema S. E no equilíbrio a gente tem isso aqui, não tem mais carga se deslocando, e veja que dentro da barra a gente tem o campo elétrico devido às cargas da superfície, esse campo E', que aponta para cima, e o campo E', que aponta para baixo. E elas têm a mesma magnitude, e como tem sinais opostos, elas se cancelam. E, portanto, não vai existir nenhum campo elétrico no interior da barra. O campo elétrico vai ser zero.
Agora, no exterior, a gente vai ter o campo devido às cargas, o campo E+, e o campo E-, mais o campo E', que é o V vetor B. Então, fora da barra, a configuração de linhas de campo é diferente quando se observa no sistema S e no sistema S'. Vamos voltar ao nosso sistema estático no sistema de laboratório, que é o sistema S, e ver o que tudo isso vai implicar. Esse processo de movimentar as cargas na barra é o que a gente viu antes quando a gente falou de força eletromotriz, cujo desenho era esse aqui. Tinha uma esteira mecânica fazendo uma transferência de cargas de uma placa para outra. A força não conservativa que a gente tinha, esse Fx aqui na esteira, corresponde a essa força F, que é igual a menos EV vetor B. E a força conservativa que a gente tinha no caso da correia é essa força aqui que aponta para baixo devido às cargas que estão se acumulando na superfície. Portanto, esse movimento da barra no campo magnético, ela criou uma fonte de força eletromotriz, igual uma pilha ou uma bateria. Só que, no lugar da reação química, é a força magnética F que provoca essa separação de cargas. Agora, vamos supor que essa barra esteja deslizando sobre um par de trilhos, como esse aqui, trilhos interconectados ali na extremidade da esquerda. Então, na barra, eu tenho uma força F, então a gente pode calcular a integral de linha em um contorno fechado que passe pelos trilhos e pela barra, como esse contorno gama aqui. Na hora que a gente calcula essa integral, a única contribuição que vai existir é nessa parte da barra, e isso vai dar menos EVBL, que na realidade é o trabalho da força F para deslocar a carga de uma distância L. Esse trabalho por unidade de carga é a força eletromotriz epsilon. A carga aqui é menos E, então eu vou ter isso aqui para o epsilon. Bom, por essa equação dá para ver porque surge o termo força eletromotriz. Existe uma força associada a esse epsilon. Agora vamos deixar isso escrito na forma vetorial. A gente tem a fórmula do F e a gente obtém o epsilon descrito desse jeito aqui. E isso aqui é chamado de força eletromotriz de movimento. Veja que se a gente fizer graficamente, esse V vetor B ele aponta para baixo. Então, se a gente resolver essa integral usando um outro contorno gama, digamos que no sentido horário, a gente vai ter um epsilon positivo, o que quer dizer que na parte de baixo da barra o potencial é maior do que na parte de cima. E dessa forma, se a gente colocar na forma de um circuito, a gente teria isso aqui, onde essa resistência R é a resistência associada a todo o circuito. Vamos lembrar que tudo é feito com um condutor com uma resistividade finita, então a gente tem uma resistência aí na jogada. Então, nesse circuito, a gente vai ter uma corrente, digamos uma corrente IS, que é dado por isso, VBL sobre R. E esse IS é uma corrente induzida pelo movimento da barra no campo magnético. Agora vai acontecer mais uma coisa, com essa corrente na barra, ela vai sofrer a ação de uma força. E essa força infinitesimal é IS-dL vetor B. Fazendo o produto vetorial, dá para ver que essa força em toda a barra ela está atuando no sentido oposto ao deslocamento da barra. Portanto, ela vai retardar o movimento da barra. Vamos agora só fazer uma estimativa de qual seria essa tensão induzida para uma barra de 1 metro, digamos que esteja amarrado num carro de Fórmula 1 a 300 km por hora, e ele esteja se deslocando perpendicular ao campo magnético da Terra, que é aí algo em torno de meio Gauss. Fazendo a conversão da velocidade, dá em torno de 83 metros por segundo, e o campo magnético vai dar 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Usando a formulinha da força eletromotriz, a gente vai obter algo em torno de 4 milivolts. E é isso aí.